Estamos de volta com o programa Direito na TV e hoje discutindo o tema dano moral entre cônjuges, com a presença do juiz de direito Maurício Mortari e da professora Maria Nilta. Doutor Maurício, em quais os casos o senhor acredita que exista efetivamente o dano moral entre os cônjuges? O importante, antes de mais nada, é justamente ressaltar esse aspecto. Nós não podemos generalizar o cabimento do dano moral nas separações, nas relações familiares, porque com isso nós incorremos no perigo de tornar toda e qualquer separação apta a gerar danos morais. Não é isso que nós entendemos que seja possível. Creio que somente é cabível a incidência do dano moral nas relações conjugais quando aquela separação, o término do relacionamento, cause ao outro cônjuge, aquele que nós chamamos de ofendido, uma situação tão martirizante, de dor tão intensa, que aquilo gera realmente uma aflição, uma dor psicológica grave, e muito mais que isso, aquela situação lhe tenha causado dor, inclusive pela repercussão social que causou dentro da comunidade. Nós temos que diferenciar muitas vezes até a situação social daqueles cônjuges, né? Quem são aquelas pessoas, a situação econômica delas, a posição social que elas detêm dentro de uma certa comunidade, porque muitas vezes nós temos casos e casos de separação que numa cidade grande não tem a repercussão que pode ter numa cidade menor, em que as pessoas se conhecem, estão mais próximas, em que muitas vezes a questão religiosa é muito mais presente, as questões morais são mais fechadas, né? Os conceitos morais das pessoas são mais fechados, e por isso mesmo aquela situação traz uma repercussão. E é claro que nós temos que distinguir também as situações em que ocorre uma separação, e normalmente a separação ela decorre de uma situação de um descumprimento de um dos deveres do casamento, né, quando é uma separação litigiosa, houve uma traição, houve uma agressão, houve um abandono, que são situações que realmente causam dor, daquelas situações em que a pessoa é ofendida de tal forma que aquilo traz uma dor psicológica tão intensa, um martírio tão grande que ela acaba tendo que buscar na reparação do dano moral não só um conforto para essa situação, mas também uma forma de punir o outro cônjuge, que a reparação do dano moral tem esse aspecto punitivo também, um aspecto de disciplina, ou seja, de fazer incutir naquele ofensor, naquela pessoa que provocou o dano, uma sensação de que ele foi punido com aquilo, né, de forma que ele não volte a praticar aquele tipo de dano, né? Então, muitas vezes a separação ela é motivada, por exemplo, por uma agressão física. Não é uma agressão, realmente a pessoa acaba sendo ferida com arma de fogo, uma situação assim. Isso é naturalmente uma causa que leva ao dano moral. Não só leva à separação, mas também acarreta o dano moral. Há aquela situação de abandono, por exemplo. Eu já tive a oportunidade não de julgar um caso desse, mas encontrar na jurisprudência a mulher que é abandonada. O simples abandono, o marido que sai de casa, não dá ensejo ao dano moral. Agora, a partir do momento que ela foi abandonada, inclusive materialmente, ou seja, o marido deixou de contribuir para o sustento dela e dos filhos, e ela teve que buscar nos vizinhos ajuda financeira, nos parentes ajuda financeira, e aquilo foi uma situação degradante para ela. Isso também, por exemplo, dá causa ao dano moral. Então nós temos que diferenciar justamente isso, a situação que é extremamente que traz um abalo tão grande, tão forte, que acaba dando ensejo a essa situação, daquelas outras que são, digamos assim, mais corriqueiras. Ok. Bom, e doutora Maria Nilta, é comum, né, como advogada, numa militância aqui no município, os cônjuges questionarem a respeito dessa possibilidade de danos morais? Isso já chegou ao conhecimento da população ou não? Olha, com a divulgação, eu diria assim, né, desse instituto, da possibilidade de se buscar uma indenização pelo dano moral em razão evidente de alguma ofensa a um direito da personalidade, é claro que entre todas as possibilidades que surgem, que as pessoas imaginam que possam buscar esse tipo de reparação, também surgem os questionamentos acerca da possibilidade de implementação dessa situação dentro do casamento, ou
no momento da separação. Mas nas ocasiões em que eu fui questionada sobre isso, eu percebi assim que não se tratavam daquelas hipóteses trazidas aqui pelo professor Maurício, muito bem colocadas, que de fato levaram a pessoa a uma situação tão constrangedora ou tão degradante que pudesse justificar um pedido de indenização. Na grande maioria das vezes ela vem carregada ou vem numa forma como um instrumento de vingança para atingir o outro, porque aquele que postula, ou que pretende, ou que questiona, não aceita a separação, seja porque ainda mantém um sentimento, ou seja porque a forma como se deu o rompimento do convívio comum não é aceito por ele. Então, muito mais como uma forma de punir o outro, vingar-se do outro, né, do que de fato satisfazer ou compensar uma dor, um sofrimento que foi experimentado em razão do comportamento do outro. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois retornamos, né, para continuar falando sobre esse tema que é o dano moral nas relações conjugais.